Fala, família ligada aqui no canal Mente Tricolor, é muito bom ter vocês por aqui. Já nos fortalece aí deixando o seu like e se inscrevendo em nosso canal e também deixando o seu comentário aí para fortalecer o nosso trabalho aqui. Hoje iremos falar muito sobre o Sport Clube Bahia, trazer aqui algumas informações, um pequeno giro de notícia do que aconteceu hoje no mundo tricolor. O Sport Clube Bahia que hoje fez aí a sua última preparação para o confronto contra o Atlético Nacional pela Conmebol Libertadores. Fez uma sessão de treinamento, teve ali aquele momento onde os jogadores passaram ali um momento vendo os erros e acertos do jogo passado contra o Ceará. O Bahia que tem aí alguns jogadores lesionados, outros que ficaram fora do jogo passado, que já retornou aos treinamentos. Jogadores esses como William José e Michel Araújo, que desfalcaram o Bahia. O William José no jogo passado e Michel Araújo já alguns jogos. Foram jogadores que treinaram normalmente e com certeza estarão à disposição do técnico Rogério Ceni, acredito eu, e também Gabriel Xavier, que hoje fez ali mais uma sessão da sua volta ali, né, fazendo um trabalho de transição. Não sei se será um jogador a estar à disposição, mas a volta de Gabriel Xavier também está bem próxima, tá bom? Os jogadores que estão aí lesionados, que a gente já sabe que vai passar mais tempo, como o Canu, que tem aí uma avaliação que ele volte depois de 5 ou 6 meses, e o Bahia precisa encontrar soluções cabíveis para seguir a temporada, visto que essa temporada é muito longa. O Bahia que no dia de amanhã tem aí um jogo muito importante, e esse jogo se tornou mais importante ainda após o resultado de ontem do jogo do Internacional contra o Nacional, o jogo que empatou, e esse empate coloca um gostinho a mais no jogo de amanhã do Sport Clube Bahia, visto que o Bahia fica aí muito bem posicionado para amanhã, com um triunfo, assumir a liderança do grupo e ficar muito próximo de se classificar na Conmebol Libertadores. Amanhã esse jogo precisa ser um dos jogos mais importantes para esse elenco, e eu espero que eles entrem para fazer valer a camisa que eles estão vestindo e dar alegria ao torcedor tricolor. Hoje também teve jogo do Sub-20 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. O Bahia que perdeu esse jogo pelo placar de 2-1. Então o Sport Clube Bahia hoje perdeu no Sub-20, Campeonato Brasileiro, e aí era uma equipe que estava bem, triunfando, jogando bem, mas hoje não deu em um jogo contra o Bragantino. O Sport Clube Bahia saiu derrotado, tá bom? Para o jogo de amanhã, o Bahia precisa com certeza encontrar soluções para algumas deficiências do time. Eu já quero falar sobre um possível time que eu acho que o Rogério Ceni precisa se atentar para o jogo de amanhã. Rogério Ceni, que tem sido difícil a gente acertar as escalações dele devido a diversas mudanças de jogo a jogo. Umas eu até entendo, outras não, como eu venho falando aqui em nosso canal. Mas o jogo de amanhã precisa ter uma atenção maior, porque o Bahia precisa triunfar no dia de amanhã, tá bom? Eu acredito que ele tem que vir com força máxima, o time que normalmente vinha sido usado, voltar a Ademir pelas pontas, Pulga em outra, Marcelo, mas depois ele vai ficar sem opção. Usa os meninos da base,
foram os meninos da base que entraram no jogo contra o Ceará e mudaram a história do jogo. Foi onde o Bahia conseguiu encontrar mais situações de gol. O gol saiu de uma jogada, de um pênalti com o Thiago. A única bola de perigo entre goleiro e atacante do jogo contra o Ceará foi com o Juan Pablo. Então, se tem os garotos, bota os garotos para jogar. Não tem botado eles para jogar? Perto da torcida, para empolgar os meninos, tem que botar para jogar. É o meu ponto de vista. Se tem eles, tem que usar. Rogério Ceni precisa entender que o Sport Clube Bahia hoje tem esses garotos e que ele está em ascensão e precisamos usufruir desses bons momentos desses garotos. Juan Pablo, um cara que está sendo testado na seleção brasileira, acabou de ser campeão sul-americano, então a gente precisa apostar nesses garotos porque é o que temos. Não é porque somente estamos precisando. Não, é porque eles vêm demonstrando que tem um potencial e que o Bahia precisa usufruir esse potencial deles da melhor forma. Então, para o jogo de amanhã, Rogério Ceni precisa colocar o time para vencer. Então, trazer Lúcio novamente para o ataque, Pulga em uma ponta, Ademir na outra, voltar a trinca do meio ali, pelo menos é o que eu acredito, com Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas, e a zaga, o trio ali da defesa com Juba na lateral esquerda, Santiago Arias e na zaga David Duarte e Ramos Mingo, que é o que temos para esse jogo. E no gol, com certeza teremos o retorno de Ronaldo. Então esse é um possível time que eu acredito que o Bahia deve entrar para o jogo de amanhã. E você, torcedor, o que acha desse jogo? O que acha desse time? Deixe a sua opinião e também interaja conosco aqui. Esse foi mais um vídeo aqui em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar aí o seu like e fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Bora Bahia! Fui!